prazer, mais uma vez. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Vinícius, eu sou seminarista desse presbitério, eu sou enviado pela Igreja Unida de Suzano. Vai ser um prazer estar com os irmãos hoje. Eu convido aos amados a ficarmos em pé e orarmos ao Senhor, invocando o teu santo nome, para que esse culto seja tão somente agradável a Ele, mas que também, em sua misericórdia e bondade, nós também sejamos edificados. Vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, agradecemos-te porque o Senhor, de fato, é um Deus bom. O Senhor certamente renovou as tuas misericórdias sobre nós nesta manhã, mais uma vez. Não por nós, mas por conta do teu Filho bendito. Portanto, nós clamamos, Senhor, que a tua verdade venha nos encontrar mais uma vez nesta manhã. Que este culto, em todos os atos, seja nos pensamentos, desde o coração até o expressar da nossa voz, nos louvores, nos hinos, nós possamos verdadeiramente adorar o teu santo nome, adorar ao Senhor. De verdade, com honra, toda esta que te é digna e devida. Mas nós também te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco, falar aos nossos corações, não só à nossa mente, mas também ao nosso espírito. Trabalha-nos, Senhor, nesta manhã, para que nós possamos, mais uma vez, olhar para a Tua palavra, louvar o Teu nome, mas certamente sabedores de que hoje, no Teu santo dia, nós nos deleitamos na Tua presença. Podemos nos descansar em Ti, nos lançando ao Teu amor, ao Teu cuidado. Portanto, se conosco, Senhor. Receba todo este culto como adoração digna ao Teu nome, não nos nossos méritos, não por conta das nossas técnicas, das nossas capacidades, mas por conta dos méritos de Cristo Jesus, Teu Filho bendito, no nome do qual nós oramos. Amém. Eu convido aos amados de Bíblias nas mãos a abrir na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós leremos dos versos 26 ao 39. Gostaria de fazer essa leitura alternadamente com os irmãos. Eu iniciarei no verso de número 26 e os irmãos irão ler junto comigo na sequência. Romanos 8, verso 26 ao 39. Assim diz a palavra. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Amém. Ainda em pé, nós louvaremos o Senhor com o hino 55, Alegria e Gratidão. Eu convido o diácono Pedro que nos conduza em uma oração de adoração. Tom. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa. Grandioso és tu, Senhor de nossas vidas, tu que estás perto. Nós te adoramos em verdade e em espírito, e que possamos nessa manhã não somente ouvir, mas guardar nos nossos corações e podermos estar sempre, ó Pai, olhando para o alto, olhando para a tua palavra, nos fortalecendo, ó Pai, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento que vem de ti, Pai. Que essa adoração não seja aqui, mas seja sempre no nosso dia a dia, com o nosso próximo, olhando para ti
E esta é a nossa oração, sempre, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Mesmo assentados, mas mais uma vez, abrindo a palavra do Senhor agora na epístola de João, na primeira epístola de João, primeira carta de João, no capítulo 1, nós leremos do verso 5 ao 10. 1 João, capítulo 1, dos versos 5 ao 10. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, assim nos diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Em orações silenciosas, nós confessaremos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. E no momento oportuno, o diácono Tiago nos conduzirá em uma oração de gratidão pelo perdão, porque de fato Cristo Jesus é o nosso advogado. De fato, Cristo Jesus é aquele que pagou a conta no nosso lugar. Vamos orar. Pai de amor, grandioso Deus, nós queremos, neste instante, com os nossos corações contritos, ó Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão porque diariamente somos tentados, ó Pai, e por vezes acabamos tropeçando, Senhor. Mas nós também estamos alegres porque sabemos que, pelo sangue de Cristo, nós fomos remidos, ó Pai, e o Senhor nos dá esse perdão e derrama a sua graça e a sua misericórdia sobre nós diariamente, ó Pai. Por isso nós estamos aqui para engrandecer, para pedir perdão e para agradecer principalmente pela misericórdia que o Senhor derrama em nossas vidas, ó Pai. E em nome do seu Filho amado que oramos, amém. Amém. Mais uma vez nós ficaremos em pé ao som do instrumento e louvaremos o Senhor com o hino de número 73, Compaixão. A ti
Ainda em pé, nós seremos conduzidos com cânticos. Cantarei
está. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas que levará, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Os irmãos podem se sentar. Este momento separado para que nós intercedamos, traga os pedidos e todas as motivações que levam você a suplicar misericórdia e graça diante do Senhor. Eu tenho alguns relatos aqui, alguns nomes pelos quais nós oraremos. O reverendo Jorge, por aquele estado delicado no qual ele se encontra, pelos desempregados. Eu também trago o nome de um amigo, irmão nosso do seminário, colega de turma. Ele foi acometido pelo Covid-19, foi internado nessa semana também. A sua esposa também testou positivo, ele tem 2 crianças. Justamente no término, na entrega de todos os trabalhos, o nome dele é Lauro Antônio. Se os irmãos também puderem orar pelo nosso irmão. E todos os outros motivos pelos quais nós devemos pedir graça e misericórdia do Senhor. Pelo término das eleições municipais, por aqueles que foram eleitos da parte do Senhor, que de fato façam um bom governo. Portanto, vamos orar intercedendo ao Senhor, pedindo que verdadeiramente Ele escute as nossas orações e pedidos. Pai bendito, nós te pedimos encarecidamente, ouve a oração do teu povo, Senhor. O Senhor conhece cada lastro do nosso coração e todos aqueles momentos dos quais nós precisamos de ti, que na verdade são todos, em toda a vida. Mas nós temos que elencar algumas passagens, algumas histórias, algumas circunstâncias que tendem, Senhor, a nos afiar e a nos oprimir um quanto mais. Nós te pedimos, Senhor, encarecidamente pela vida do reverendo Jorge, por sua família, nessa recuperação do mal que ele teve, do súbito e de todas as cirurgias que passou, que o Senhor restabeleça o teu ministro, cada vez mais experiente, e também que ele aprenda com todo esse momento a depender mais do Senhor, a estar cada vez mais preparado para honrar e louvar e engrandecer o teu bom nome. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que por conta da pandemia ou por outra ou qualquer circunstância esteja desempregado. Pai bendito, o Senhor é o Deus das providências, o Senhor é o Deus da providência. Nós confiamos em Ti. Portanto, nós sabemos que o Senhor é quem nos sustentará, mas nós te pedimos, Senhor, encarecidamente, que o Teu pão venha à mesa dos Teus filhos, que o Senhor conduza aqueles que carecem de emprego, carecem, de fato, de uma porta, de uma esperança, que o Senhor os conduza nesse sentido. Te intercedemos também por todos aqueles que foram acometidos pelo Covid-19, pelos que estão sendo enlutados por tão grande pandemia, por tão grande doença que tem assolado não só o nosso país, mas o mundo. Que o Senhor verdadeiramente conduza a tua igreja a cada vez mais ser fiel, mas também assistir em oração, em intercessão e também levantando as mãos para auxiliar aqueles que precisam em todo esse meio. Nós te rogamos também, Senhor, pelas autoridades. Nós passamos por eleições municipais, outras cidades, melhor dizendo, ainda passarão.
pelo segundo turno. Então nós te rogamos, Senhor, misericórdia e graça, que nós também, enquanto igreja, sejamos voz do Senhor para, junto de todos esses governos, lembrá-los de que eles devem temer o teu bom nome e honrar no serviço a ti a autoridade que o Senhor os incumbiu. Mas ser conosco, Senhor. Ser com nossa espiritualidade no meio de tanta coisa, no meio de tanta adaptação que a gente precisa fazer, distanciamentos sociais, afastamentos, cultos online, tantas coisas, Pai, que o teu povo tem passado. Que a tua palavra verdadeiramente seja o nosso alimento todo dia. Faz isso, Senhor. Ouça a oração do teu povo. Aqueles pedidos que eu também não elenquei ao Senhor, mas que o teu povo aqui hoje traz aos teus pés. Que o Senhor ouça a voz do teu povo. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, eu convido vocês a abrir a palavra do Senhor no Salmo, no livro dos Salmos, o de número 1. O Salmo 1. O tão conhecido Salmo de número 1. Livro dos Salmos, o de número 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado pelo Salmo de número 1. Apesar do Teu pregador, Senhor, apesar das minhas limitações, fala conosco, fala ao nosso coração e à nossa mente também. À medida que a Tua palavra for exposta, que nós também sejamos, e que a Tua palavra verdadeiramente trate e transforme o nosso coração. No nome de Cristo Jesus. Amém. Histórias. A gente gosta desse negócio. Eu não estou falando muito bem daquela matéria, daquela disciplina que geralmente nós estudamos na escola ou então na faculdade. Existe até uma matéria de história. Eu falo daquela que nós contamos uns para os outros, daquela que nós cunhamos durante a vida. Desde o dia que nós nascemos, a maneira como nós somos criados, as pessoas como nós nos envolvemos, o trabalho das nossas mãos, aquelas histórias antigas que a gente sempre conta. A vida humana, ela é regada de histórias, nós nos movemos durante a história, nós passamos por ela. E cada um de vocês certamente tem um dedinho de história com essa igreja. Eu olho aqui, conheço um pouco mais os jovens, por também ser, e por participar de alguns acampamentos, a gente tem história para contar. Mas eu olho também outros irmãos muito mais vividos, que certamente têm suas histórias. Lutas, alegrias, algumas lágrimas, talvez um pouco de sangue derramado, mas histórias, coisas a contar. Particularmente e também de um sentido lato, também abrangente, nós temos a nossa história como povo de Deus. Pois bem, o Salmo de número 1 conta a nossa história. Ele fala da nossa história. E hoje nós veremos em 3 partes como nós estamos inseridos na história cantada do Salmo de número 1. Nós veremos isso a partir da glória que Cristo traz na sua redenção. Bom, o Salmo de número 1 é o salmo que abre o saltério, quase que como um clamor, quase que como uma exultação de tudo que viria. E é interessante porque
o Salmo de número 1 é bem conhecido e um dos mais famosos, mas por vezes nós não nos atentamos exatamente com o que ele quer dizer e com o que ele está nos ensinando. Os salmos são verdadeiramente orações cantadas. Eles serviam para a adoração do Senhor, mas também para a instrução do povo de Deus. O canto, ele tem um trabalho, uma habilidade de lançar em estrofes e prosas histórias. Coisas que nós podemos contar e cantar, tanto para glorificação e exultação do Senhor, também quanto para o nosso aprendizado. Existem diversos salmos. E o Salmo de número 1 é um salmo que nos ensina, que nos instrui. Ele inicia com uma partícula, uma palavra muito interessante, bem-aventurado. Algumas traduções utilizam a palavra felicidade, feliz é o homem, ou mais do que feliz é o homem. Bem-aventurado tem essa ideia de uma intensidade de felicidade, uma bem-aventurança, algo muito mais do que uma simples alegria. O Salmo de número 1 inicia dizendo, mais do que feliz é o homem. Qual homem? Aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se assenta, não se detém, melhor dizendo, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há uma discussão aqui sobre se há uma progressão ou não, se de fato a ideia de andar no caminho, depois se evolui por parar nesse caminho e por fim de sentar à mesa com pecadores, com escarnecedores e pecar deliberadamente do Senhor. Há uma discussão teológica, eu particularmente entendo que de fato existe sim uma progressão, entendo de fato que existe um caminho a ser trilhado, uma história a ser seguida, e se não nos atentarmos, nós podemos sim, cada vez mais, gradualmente, falhar de maneira mais severa contra o Senhor. Mas mais do que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. É a ideia de que alguém, de maneira nenhuma, tem o seu coração atingido por maus conselhos, por conselhos perversos. O que nos mostra já, desde então, um grande problema. Porque a gente sabe, Jeremias nos diz que o nosso coração é corrupto e desesperadamente assim. Quem conhecerá? É a pergunta que o profeta faz. E a conclusão é óbvia, apenas o Senhor. O nosso próprio coração é capaz de nos dar maus conselhos. Como então não andar nesses conselhos ímpios? Não só os que vêm de fora, externos a nós, pelas amizades ou pela cultura, que tenazmente tenta aconselhar a igreja a deixar a sua identidade de lado. Numa proposta de atualização ou outra, numa proposta de deixar os marcos do Senhor, a sociedade tem infiltrado-se na cultura da igreja, e muitas igrejas têm cedido a isso, pelos conselhos externos e internos. Isso é infelicidade. O homem mais do que feliz não ouve e não anda nesses conselhos. Mas ainda o texto continua e diz que esse homem não se detém, ele não para no caminho dos ímpios. Eu poderia dar diversos exemplos e ilustrações, mas eu creio que nós temos uma boa explicação escriturística, intra-bíblia. Asaf, no 73. Ele quase se deu bem mal, porque ele parou no conselho dos ímpios. Ele se deteve no caminho dos pecadores. E ele olhou a vida ímpia e disse, inútil me foi guardar a santidade. Que proveito tive eu? Olha os ímpios. Eles fazem o que querem, eles atinam contra o Senhor, mas mesmo assim são bem-sucedidos. Ele se deteve no caminho mau. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Cuidado para não parar em meio à vida e à história dela em maus caminhos, em maus conselhos. Isso leva à perdição. Mas por misericórdia e graça do Senhor, Asaf entrou no templo, entrou para adorar o Senhor e atinou. Se esclareceu, enxergou qual era o fim dessa história. O fim dos ímpios. O caminho no qual ele estava se detendo era um caminho de perdição.
Os maus conselhos, os desvios, não trazem felicidade nenhuma. Ainda que aos nossos olhos possam haver homens maus bem-sucedidos aos olhos do mundo, ainda que aos nossos olhos humanos nós possamos ver alegrias e felicidades, pessoas que desfrutam de luxo, pessoas que desfrutam de diversas coisas em caminhos maus, o fim não é esse. A eternidade está aqui para nos contar uma outra história. E por fim, esse homem bem-aventurado, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Na cultura semítica é muito interessante essa ideia. Os negócios, a família, as reuniões e os almoços eram feitos em rodas. As pessoas se sentavam para partilhar de coração o que vivia, o que se tinha e o que se era. O último estágio, talvez, é participar dessa roda e estar tão familiar a ela que as suas íntimas refeições é com caminhos de pecadores e escarnecedores. Aqueles que desprezam a palavra do Senhor. Aqueles que desprezam o próprio Senhor da palavra. Esse homem, mais do que feliz, de maneira nenhuma tem parte de ser influenciado, tomado por essas rodas de escárnio, de caminhos que se depravam e inutilmente se levantam contra o Senhor. Antes, o homem bem-aventurado, esse homem tem o seu prazer na lei do Senhor. E presta atenção, nela medita de dia e de noite. Não é que ele está com a lei o tempo todo debaixo do braço e fica lendo o dia inteiro, não. É mais do que isso. É mais, entendam-me bem, do que a superficialidade da leitura. É mais do que o intelecto, o cognitivo, a cabeça. É o coração. É a identidade. O seu prazer, o seu deleite, a sua vontade está direcionada na lei do Senhor, está pautada e voltada para ela. Dia e noite, essa lei está tão arraigada no seu coração que qualquer coisa que ele faz é meditar nela. Em todas as coisas do dia a dia, ele medita nessa lei. Um exemplo claro para nós é como nós fazemos isso, por exemplo, quando nós levamos uma fechada no trânsito. E o nosso coração está tão imerso e submerso pela palavra do Senhor que a primeira coisa que a gente faz é: bem-aventurado o homem que me fecha no trânsito. Não é verdade? Quando alguém pisa no nosso calo, a primeira coisa que a gente fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é? Não é assim que nós respondemos? Quando um filho mal educado talvez se irrita e tenta lutar contra a autoridade dos pais, como nós nos comportamos? Bem-aventurado és tu? É assim? Não é assim. Quando nós tropeçamos nos móveis largados pela casa e o mindinho acerta a quina deles, geralmente, não é a palavra do Senhor que está no nosso coração. Esse homem bem-aventurado, antes de qualquer coisa, está meditando, está tendo o seu prazer na lei do Senhor e qualquer resultado da sua vida tem que ver com essa lei e se direciona nela. O resultado de toda essa identidade, de todo esse caráter, é a sua obra, é a maneira como as suas mãos produzem também bem-aventurança. Ele é como uma árvore plantada junto de correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O homem bem-aventurado tem tanta energia, e essa ideia de estar arraigado à fonte da vida, a palavra do Senhor, é tão verdade que ele é como uma árvore estando em uma fonte inesgotável de vida. O homem mais do que feliz está fixo. Ele tem parte com a fonte da vida. Essa é a imagem, essa é a ilustração cantada que conta essa história desse homem mais do que feliz aqui. Essa personagem maravilhosa que tem o seu coração puro, que não tem parte com o mal e que tudo que faz é bem-sucedido. Por vezes,
nossas folhas, seguindo a ilustração, levando ela às últimas consequências, não estão tão verdes assim. A nossa, eu digo. A minha, a sua. Talvez pandemias tendem a nos fazer murchar, inclusive na fé. A deixarmos de lado a vida de oração, o testemunho, e desesperarmos em conhecimentos e talvez projetos humanos na tentativa de qualquer redenção. Crises são potencialmente fortes e úteis para nos mostrar a identidade e o caráter nosso, bem como o fruto do nosso coração, o fruto das nossas mãos, aquilo que produzimos. A pandemia chegou e nós vimos algumas produções. Muitos cristãos se voltaram para cuidar das suas famílias, em oração, em cultos domésticos. Outros, no entanto, aproveitaram a festa de fica em casa e realmente deram férias de Deus, como se isso fosse possível. Nunca tivemos tantas crises existenciais e relacionamentos quebrados e partidos, porque as pessoas se conheceram um pouco mais, tiveram um pouco mais das suas histórias reveladas umas para as outras. Talvez você deve estar pensando em algumas dificuldades que você teve nesse meio de ter que ficar em casa, ou trabalhar à distância, ou ter que enfrentar o pânico do coletivo ao ir trabalhar mesmo em meio à circunstância da pandemia. É bem possível. E eu sei que toda essa história já está bem pesada, bem chata, a gente já está cansado de ouvir isso. Me perdoem por isso. Mas é algo que a gente precisa pensar na nossa identidade, no que nós somos. O homem bem-aventurado, o homem mais do que feliz, em todo momento, não importa qual seja, de tempestade ou bonança, as suas obras seguem o fluxo do seu caráter, que é bom, e são mais do que bem-sucedidas. E o Salmo, então, vai trazer para nós uma outra história, uma outra personagem do que está sendo cantado, os ímpios. E é por um contraste forte. Os ímpios não são assim. Eles não são mais do que felizes. Eles não são como esse homem que tem um caráter ilibado, um caráter voltado e prazeroso na lei do Senhor, que também gera prazer do Senhor. Eles não são essa árvore plantada, de modo nenhum. Eles são como palha que o vento dispersa, palha seca, que vivem do vento da vida, sem seguranças, sem uma rocha, sem raízes na fonte da vida. Esses são os ímpios, fugazes, agitados de um lado para o outro da vida. Amado, minha amada, se o seu coração se agita de um lado para o outro, se ele não se satisfaz no Senhor, talvez você não esteja na personagem do bem-aventurado. E é bom você frear do seu caminho, investigar o seu coração e ver aonde as suas raízes estão plantadas. Nos ventos da vida ou na fonte da vida eterna. Os ímpios, no entanto, eles são agitados de um lado para o outro, eles são dispersos ao vento, ao sopro da vida. E foi isso que nós enxergamos durante todo esse ano. O quanto que galgar qualquer lugar social, qualquer posição social, qualquer quantidade de dinheiro, não importa. Quando o vento da vida sopra forte, uma doença chega e não há remédio para curá-la. Não há tecnologia para prolongar a vida. A ciência falhou. Nós não conseguimos produzir vida e piedade. Porque o que mais se viu durante essa pandemia também foram histórias severamente tristes. Trago na memória uma criança violentada que, após toda essa história trágica, teve uma outra criança assassinada de dentro dela. E toda uma sociedade ímpia e alguns crentes nominais se levantaram belicamente
e golpearam a história. Uma outra história triste e trágica, de ventos soprando forte, é uma outra dita cristã, que está respondendo por um assassinato do próprio marido, que inclusive é política, é deputada, e que deveria, mais do que qualquer um, testemunhar diante da responsabilidade com o Senhor, mas também da responsabilidade com as pessoas, com a sociedade, com o povo. No entanto, nós vemos histórias agitadas de um lado para o outro, de caminhos maus. E é por isso que esses perversos não vão prevalecer no juízo. O alerta do salmista é que, olha, caminho mau, um dia vem a paga. A mesma consequência que Asaf encontra no 73 vai vir. Tem um fim. Esse fim não é só aqui do lado de cada história, do lado de cada sol. Ele entra por toda uma eternidade. E os ímpios, a palha seca, aqueles que vivem depositando o seu coração em fontes rotas e vazias, secas, sem vida, não vão prevalecer, não vão resistir no dia do juízo. E esses homens que são chamados de pecadores não estarão na outra personagem do texto, na congregação dos justificados. Há uma terceira história. Há um terceiro momento e uma terceira personagem elencada aqui. O bem-aventurado, os ímpios e a congregação dos justos. Aqueles que foram justificados, ajuntados como povo e agora participam como justos. Deixa eu dizer para vocês. Uma pergunta que vocês devem vocês devem fazer a vocês é: quem eu sou nessa história do Salmo 1? A dica é: você não é o bem-aventurado. Você não é o bem-aventurado. Presta atenção, olha de novo o texto. O homem bem-aventurado, ele não anda, nunca andou no conselho dos ímpios. Talvez você possa se lembrar de momentos que o seu próprio coração mau lhe deu os maus conselhos e você seguiu. O bem-aventurado, ele não se detém, ele não para nos caminhos dos pecadores. Ele não tem parte com o mal. E você pode se lembrar, por vezes, de como você não só teve parte com o mal, mas você maquinou o mal no seu coração. Esse homem tem o prazer na lei do Senhor. Por vezes, nós não temos. Esse homem, tudo que faz é bem-sucedido. Por vezes, nós não somos. Essa identidade, esse resultado do que ele é, traz uma obra 100% certa e perfeita. E aqui você deve se lembrar do profeta Isaías, lá no capítulo 53. Ele fala do homem bem-aventurado. Ele fala daquele cuja folhagem não murcha, cujo tempo certo trouxe fruto. E ele viu a sua obra bem-sucedida naqueles que ele resgatou pelo seu sangue. O homem bem-aventurado é Cristo. Ele é bem-aventurado, ele é o homem mais do que feliz, é ele quem conquista todas as boas venturas, e isso numa cruz. A obra dele é que é bem-sucedida, e tudo que ele faz não falha, não passa, é eterno. E é esse Cristo bem-aventurado que nos convida a boas venturas de esperança e nos justifica juntando-nos numa congregação, mudando a nossa história, a história de pecadores e ímpios que iriam sim para o inferno, mas que foram justificados e juntados nessa obra redentora maravilhosa que não nos leva a juízo, mas a redenção e a amor. E ele convida você hoje, meu irmão e minha irmã, a lembrar dessa boa aventura e participar dessa alegria de ter prazer na lei do Senhor junto dele. O resultado é que, no fim das coisas,
O Senhor conhece o caminho dos justos. Ele conhece ambos os caminhos, os dos justos e o dos ímpios. O fim é que os ímpios perecerão. Mas e você? Você sabe que o bem-aventurado é Cristo. Ele que é perfeito e perfeitamente cumpriu cabalmente o seu propósito, o seu trabalho. Ele não só tinha prazer no Senhor, como ele era o prazer do Senhor. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Não somente ele tinha o seu coração em Deus, como a sua vontade, a sua vida, a sua fome, o seu alimento era fazer a vontade daquele que o enviou. E ele deixou toda a identidade do que nós devemos ser. Nós lemos. Nós somos predestinados nesse homem bem-aventurado, nesse Cristo, a ter boas obras, a sermos habilitados no caráter dele, na identidade dele. Mas nós não somos esse homem perfeito que por vezes nós tentamos ser. Eu digo homem no caráter geral mesmo, de humanidade. Por vezes nós tentamos seguir contra o aguilhão de Deus, tentando cumprir o papel que Cristo já cumpriu por nós. E eu não estou falando de vidas libertinas, deliberadamente contra o Senhor. Não! A vida de santidade é para nós, mas nós precisamos olhar para o que somos. Nós não somos o Cristo, o bem-aventurado. Nós somos os justificados, que recebem dele boa-ventura e que pode ter a história mudada, transformada pela obra que ele fez, na qual nós somos as personagens que herdam com ele todas as coisas. Mas não somos o personagem principal. Você nunca vai poder morrer por mim, nem eu por você. Nós somos pecadores justificados. E a gente precisa enxergar o que nós somos. Nós precisamos olhar para a identidade do que é o nosso coração. Porque como um reflexo de um homem olhando a água, assim é esse homem o seu coração. O que foi levantado e evidenciado no seu coração nesses tempos? Como você tem seguido e onde está o teu prazer? Olhe para a identidade de quem você é. Você vai encontrar desvios, defeitos, falhas, mas se apegue pela fé, gratuitamente, àquele que é o bem-aventurado das nossas almas, que só por Ele nós estaremos num caminho seguro, tranquilo. O Senhor Deus conhece os caminhos, porque Ele mesmo traçou-os. Apeguem-se pela fé na história, na personagem que é Cristo. E tenham certeza que as boas venturas e a obra dele não falha, não passa, independente da circunstância. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos porque o Senhor nos mostra a relação, a história que o Senhor tem conosco, de um Deus que interveio na nossa história, que providenciou uma história de redenção, que transformou a nossa vida no amado. Pai, obrigado pelo Salmo de número 1. Obrigado porque ele me lembra que de maneira nenhuma eu tenho uma identidade perfeita, e é por isso mesmo que em toda a vida eu preciso me enxergar como justificado e seguir ao Senhor como teu bendito Cristo fez, em obediência, em fé, em amor, mas sabedor, Pai, de que a justificação vem por Ti, não por nossos méritos, não pelo que nós somos, não pelo que nós fazemos, não pelo que nós produzimos, mas tão somente porque o Senhor decidiu nos amar, tão somente porque o Senhor se entregou por nós. Senhor, cada vez mais nos faça enxergar essa identidade
o que significa sermos cristãos, justificados, juntados nessa congregação que te adora, te louva e quer cada vez mais te conhecer e seguir nos teus caminhos, não do mal, não os caminhos dos ímpios, mas os caminhos de bem, aquilo que o Senhor tem para conosco. Mas não permita, Senhor, ignorados ficarmos nas nossas idolatrias, fingindo quem nós não somos, mentindo sobre o que nós somos, escondendo a realidade de que nós precisamos e dependemos de Ti todos os dias. Ser com essa igreja, Senhor. Ser com a pessoa do seu pastor e do seu conselho, para que cada vez mais estes homens sejam perfeitamente habilitados à imagem de Cristo, mas que eles apontem única e exclusivamente para quem verdadeiramente é o Cristo. E que todos nós façamos o mesmo. Não no nosso poder, não na nossa capacidade, mas na capacidade que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, pelo poder do Senhor no Teu Santo Espírito. Faça isso, Senhor Jesus. Faça isso, Senhor Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém.